Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Ele continue derramando suas bênçãos sobre nós nesta noite. Amém? Amém. Ele tem cuidado de nós, né? A disposição de cada um de nós é estar aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, já é uma grande certeza de recebermos a nossa bênção, a nossa disposição, a disposição que temos. Jesus disse assim para o cego: o que você quer que eu te faça? E ele estava disposto, né? Ele falou: quero que o Senhor me faça ver. Estava disposto. E Jesus disse: então seja feito conforme a tua fé. Veja então. Tá? O irmão Brana é o profeta de Deus. Várias vezes a gente vê ele dizendo: você está disposto, você está disposta. E logo em seguida aquela pessoa recebia a bênção, né? Ou seja, a expectativa. O irmão Brana dizia: eu espero ver Deus manifestando aqui nesta noite todas as suas bênçãos, curando, libertando, restaurando vidas. Eu espero isto nesta noite. Você também espera? Amém. Aleluia. E, se nós fôssemos embora já estaria bom, né? Os cânticos foi muito maravilhoso. Eu gostei muito. E ver o povo disposto é muito bom, né? É um bom sinal isto, né? É um sinal que Deus vai derramar das suas bênçãos. Amém? Nós vamos ler a Bíblia, Hebreus capítulo 2, do versículos 1 ao 3. Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Senhor Deus, te agradecemos pela palavra lida nesta noite. Ó Deus, vivifica ela nos nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, confortados nesta noite com esta palavra, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, ajuda cada um de nós mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar. Nós vamos meditar um pouquinho aqui na mensagem Hebreus capítulo 2, na segunda parte. Foi pregada pelo profeta de Deus no dia 25 de agosto de 1957, em Jeffersonville, Indiana. Deus deve ter o primeiro lugar em seu coração, o primeiro lugar em sua vida, o primeiro lugar em tudo o que faz ou o que você seja. Deus deve ser o primeiro. Ele não deseja o segundo lugar. Ele não merece o segundo lugar. Ele merece o melhor e primeiro em tudo o que temos. Ele merece isto. Bendito seja o seu nome. Amém.
testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Não o que o homem diz, não o que a igreja diz, mas a vontade de Deus. Precisamos procurar a vontade de Deus, não o favor do vizinho, não o favor dos seus filhos, não o favor de seu marido ou o favor de sua esposa, mas procurar a vontade de Deus. Faça isto primeiro, então tudo mais, a vontade da esposa, a vontade dos filhos, encaixará bem nisto, buscando primeiro a vontade de Deus. Coloque Deus primeiro. Observe agora. Pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Por outro lado, os grandes anjos que ministram nos céus, Gabriel, Miguel, Woodworm, e dezenas de milhares vezes milhares de anjos no céu, ou dezenas de centenas de profetas que estiveram na terra, cada um deles, ele nunca colocou nenhum deles para controlar o mundo que virá do qual falamos. Nenhum deles. Ele nunca disse, Isaías, você controlará o mundo. Ele nunca colocou o mundo em sujeição a Elias, nem mesmo o colocou sobre Gabriel ou qualquer anjo, qualquer espírito ministrador. Observe o que ele disse. Paulo continua magnificando a Cristo como falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Agora, se você deseja ler isto, é o Salmo 8, do 4 ao 6. Davi falando. Agora, de que ele chamou Davi aqui, isto estabelece, bem aí. Se isto foi bem nesta manhã sobre o profeta. Ele disse, pois um dos anjos disse em determinado lugar, Davi, o mensageiro de Deus, era um anjo de Deus, pois ele era um mensageiro de Deus. O anjo disse, Davi disse, nos Salmos, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos do céu. Um anjo disse que Deus o fez um pouco menor que um anjo, para que ele pudesse coroá-lo, e que ele pudesse sofrer e provar a morte, para ser exaltado outra vez, para que ele pudesse fazer dele o herdeiro de todas as coisas do mundo. Agora, em Mateus 28, 18, nós lemos isto. Depois que ele foi crucificado, ressuscitou outra vez no terceiro dia, ele encontrou com os seus discípulos e os ordenou para irem a todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Ele disse, todo o poder no céu e na terra foi dado em minhas mãos. Todo o poder no céu, todo o poder na terra me foi dado. O que era isto? O homem e Deus se haviam unido. O Logos foi feito carne e foi morto, e ressuscitou outra vez para a nossa justificação, e foi então Emanuel, ungido para sempre e sempre. Deus mudou para o coração do seu Filho, Cristo Jesus, para viver e reinar para sempre. Deus estava em Cristo, Ele é o lugar final de descanso do Espírito. O Espírito permanecia no tabernáculo. Um dia, nós que pensamos que temos uma muda de roupa e um pouco de gêneros alimentícios em casa, o que somos? Deus poderia levar isto em um segundo. O seu próprio fôlego está na mão de Deus. E aqui, em nosso meio, para curar o enfermo, para proclamar e professar e predizer, e cada vez perfeitamente. E até mesmo o suficiente preocupado para trazer um peixinho morto de volta à sua vida outra vez. No nosso meio, Jeová está ao nosso redor. Jeová em nós, o grande e poderoso eu sou.
Quando ele morreu, eles pensaram que o tinham. Ele foi ao inferno quando ele deixou a terra naquele dia que ele foi crucificado. Ele foi na região dos perdidos. A Bíblia diz que ele foi. Ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé, quando ele morreu e seu espírito o deixou. Ele se tornou o Logos outra vez. Eu vim de Deus, ele disse, e volto para Deus. E Deus era aquela coluna de fogo que dirigiu os filhos no deserto. E quando ele estava aqui na terra, e quando ele morreu, ele voltou para a luz outra vez. Paulo o viu, e ele era uma luz. Ninguém mais do restante deles o viram. Eles viram Paulo cair, algo o atingiu, e aquilo era uma luz. Paulo disse, quem é este que persigo? E ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é este? Ele disse, sou Jesus, a quem tu persegues. E dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então ele foi e estudou aquela luz. Paulo voltou na Bíblia para descobrir o que era aquela luz. E ele escreveu esta carta, ele é o mesmo Jeová. Aquela mesma luz estava no deserto com os filhos de Israel. E quando Pedro estava na prisão, ele era a luz que veio e abriu as portas. E por sua graça, então, ninguém terá nenhuma desculpa. Oh, se eles pudessem esquecer os mensageiros e letrados e lembrar, não é o mensageiro, mas é a mensagem. Ela descerá outra vez conosco na forma de uma coluna de fogo. E ele se move com os seus mesmos milagres e sinais, nada fora da Bíblia, permanecendo correto com a Bíblia, segurando-a por sua sujeição, trazendo sua glória, mostrando seu poder, bendito seja o seu santo nome. Que vocês devem pensar que eu sou louco, mas, aquele bendito descanso eterno está em minha alma. Embora as tempestades possam balançar, minha âncora está firmada véu adentro. E vê-lo, quando ele morreu, até a lua sofreu uma neurastemia. O sol se pôs ao meio-dia, e quando ele foi até a região dos perdidos, o irmão Brana bate no púlpito. Bateu na porta, e a porta se abriu. A Bíblia diz, ele pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé, depois que ele partiu desta terra. E meu irmão e minha irmã, quando ele expirou, sua obra terrestre estava feita, mas ele continua operando, e ele continua em serviço nesta noite. Amém? Ele bateu nas portas dos perdidos, a Bíblia diz que ele bateu, e ele testemunhou, sou a semente da mulher, sou aquele que Adão falou, sou aquele que Enoque disse que viria com os 10.000 de seus santos, sou o Filho de Deus, vivo, e seu dia da graça terminou, mas isto lhe foi profetizado pelo anjo Enoque, Noé, que eu devia vir para cumprir cada palavra da Bíblia de Deus, e estou aqui como uma testemunha nesta terra de perdidos, e ele pregou para eles. Até o inferno, ele foi até ali, diretamente às portas do inferno, bateu na porta, e o diabo abriu a porta e disse, eu te peguei agora. Sacudiu aquelas chaves do seu lado e disse, você, diabo, você tem enganado por muito tempo. Está bem aqui na Bíblia isto, nós entraremos nisto num minuto. Tu enganaste por muito tempo, mas eu vim para vencer. Agarrou aquelas chaves e o chutou para trás e fechou a porta novamente. Veio e apanhou Abraão, Isaque, Jacó. No terceiro dia ele ressuscitou. E aqueles que dormiam na sepultura ressuscitaram com ele. Aleluia! Oh, aleluia! Não é de se admirar que o poeta disse, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado
Ele carregou os meus pecados para longe, ressuscitando. Ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia será, glorioso será. Bendito seja o laço que nos une, o companheirismo cristão, o amor de Deus. Quando ele ressuscitou, ele não havia terminado ainda. Ele disse, mas alguma obra eu tenho para fazer. A Bíblia diz, ele subiu nas alturas e deu dons aos homens. Havia uma atmosfera pairando sobre a terra de trevas, de escuridade, de morte, de cansaço. As orações não podiam subir, porque o pacto não havia sido feito ainda. Mas ele rompeu através do céu, ele abriu o caminho, ele rompeu o véu do cansaço, ele rompeu o véu da depressão, ele rompeu cada véu e fez um caminho do alto para transcendentes, subindo o alto caminho do rei. Oh, que coisa! Quando ele passou pela luz e as estrelas, subindo e subindo, seguindo através dele, vieram os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram diretamente aos céus do céu. Quando eles estavam bem longe da cidade, eu posso vê-los levantarem os seus olhos. Abraão disse, esta é a cidade que eu almejo ver. Oh, vem aqui, Isaque, vem aqui, Jacó. Oh, nós éramos peregrinos e estranhos na terra, mas aí está a cidade, aí está aquele em quem esperávamos. E a Bíblia diz que eles gritaram, levantai, ó portais eternos, levantai, pois, eis que vem o Rei da Glória. E os céus, atrás dos portais, gritaram, aqueles anjos ali disseram, quem é o Rei da Glória? E os anjos aqui, os profetas disseram, o Senhor dos exércitos, o poderoso na batalha. E eles apertaram os botões e as grandes portas se abriram. Bem no meio das ruas veio ele, o conquistador, triunfante, com os santos do Velho Testamento, andando atrás dele, se assentou no trono e disse, Pai, aqui estão eles são teus. E ele disse, suba aqui e se assente até que eu faça de todos os teus inimigos o teu escabelo. Como lemos, nós encontramos isso aqui nas Escrituras. Está bem, ouçam, agora que estamos neste verso 8. Todas as coisas são sujeitas a ele debaixo de seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Isto é, morte. Nós não vemos a morte ainda. Ainda porque continuamos morrendo. Nós vemos a morte ainda, mas, verso 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por que foi ele feito menor do que os anjos? Para que então pudesse provar a morte. Ele teve que morrer, ele teve que vir e morrer. Veja aqui, amigo, nunca se esqueça disto, nunca se esqueça disso. Quando Jesus estava subindo o monte, a morte estava zunindo ao redor de sua cabeça. Vamos levar nosso quadro para Jerusalém, há 2000 anos atrás, e como poderia você rejeitar isto? Ouça um barulho vindo da rua. O que é isto? É a pancada de alguma coisa. É uma velha rude cruz, descendo, saindo pelos portões de Damasco, batendo nas pedras. Aquelas grandes pedras continuam ali, batendo naquelas grandes pedras, batendo. Eu vejo os pingos de sangue nas ruas. O que é aquilo? É um homem que não fez mal algum, nada a não ser o bem. As pessoas estão cegas, elas não o conhecem. Você diz cego? Não teriam suas visões? Você pode ter a sua visão e ser um cego. Você crê nisso? Assim diz a Bíblia, recordem, de Eliseu lá embaixo em Datã.
ele saiu e cegou o povo. Agora, ele disse, agora siga-me. Eles eram cegos para ele. E as pessoas estão cegas nesta noite. Uma determinada igreja que não crê em cura divina chegou para mim certa vez e disse, cega-me, faça-me cego, irmão Branham. Isto aconteceu na casa do irmão Wright. Disse, faça-me cego. Disse, Paulo cegou um homem certa vez, faça-me cego também, igual Paulo fez. Eu disse, amigo, o diabo já te cegou. Você já está cego. Claro, você está. Ele disse, cure esta garotinha e eu crerei em você. Eu disse, salve aquele pecador e eu crerei em você. Certamente, eu disse para ele. Ele disse, ele tem que crer. Eu disse, a mesma coisa aqui, esta garotinha também tem que crer. Isto tem que vir através da soberana graça de Deus. O diabo, o Deus deste mundo, tem cegado os olhos do povo. Eles têm olhos, mas não podem ver. Diz a Bíblia assim. Aqui estava ele subindo a rua, arrastando as pessoas, arrastando os passos sangrentos no caminho. A abelha da morte estava ferroando ao seu redor, zunindo sobre ele. Um pouco mais e o terei. Ele estava ficando fraco, sedento, água. Eu fui atirado uma vez, diz o profeta, deitado ali no campo, o sangue simplesmente derramando de mim. Eu gritava por água, e meu companheiro correu, apanhou o seu boné e o colocou na água. Uma velha água estagnada, cheia de germes, veio, e eu fiquei com a minha boca aberta, e ele torceu aquilo, porque o sangue estava jorrando como uma fonte. Onde eu fui atirado em 2 lugares por uma arma, sedento. Então eu sei como o meu Senhor deve ter sentido, após ter derramado sangue por toda a manhã, das 9 horas da manhã às 3 da tarde, perdendo todo aquele sangue. Eu vejo o seu manto, primeiro com umas manchinhas ali, e todas aquelas manchas começaram a ficar maiores e se ajuntando, formando uma grande mancha de sangue. Batiam em sua perna enquanto ele andava. Aquele era o sangue de Emanuel. A terra não era digna daquele sangue. Mas enquanto ele subia, e esta abelha o ferroando ao seu redor, o que aquilo fez? Aquilo finalmente o ferroou. Mas, irmão, qualquer um sabe que um inseto ou abelha, se aquilo te ferroa uma vez, ele não ferroará mais. Ele não pode ferroar mais, porque quando ele ferroa, o seu ferrão sai dele. Esta é a razão pela qual Deus teve que ser feito carne. Ele tomou o ferrão da morte em sua carne e ele extraiu o ferrão da morte. Bendito seja o seu nome. Aleluia! Aleluia! A morte pode te ferroar, mas ela não pode te danificar. Oh, que coisa! Quando ele sentiu aquela abelha no seu redor, ao seu redor, a morte estava vindo ao seu redor. Ele disse, morte, onde está o teu ferrão? Onde está o teu ferrão, morte? Ele podia apontar para o Calvário, onde aquilo foi deixado na carne de Emanuel, Paulo. Onde está a tua vitória, ó morte? Disse Paulo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, nós não vemos todas as coisas? Vemos, porém coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. A única maneira pela qual ele podia se tornar autor da nossa salvação, ele tinha que sofrer. Ouça estas bonitas palavras aqui, ouçam agora, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Não vê você o galho da videira ali? Todos um, por cuja causa não se envergonha
de lhes clamar irmãos. Vem? Por quê? Ouça o verso seguinte, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O homem sempre temeu a morte. Cristo se fez pecado, diminuído, para tomar a morte sobre si mesmo, e ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. Ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. Pois ele foi tentado, exatamente como somos tentados. E ele suportou o mesmo tipo de tentação que nós suportamos. E ele tomou o seu lugar, sabendo que você mesmo não podia tomar. Então, não vê você, irmão e irmã? Toda coisa é a graça. Tudo isto é a graça. De qualquer modo, não é o que você faz, é o que ele já fez por você. Agora, você nada pode fazer para ter mérito de sua salvação. Sua salvação é uma dádiva. Cristo se fez pecado para que você se tornasse justo. E ele é o tipo certo de autor da nossa salvação, porque ele sofreu exatamente como sofremos, ele foi tentado exatamente como somos tentados, e ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão, porque ele sabe pelo que passamos. Bendito seja o seu nome. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Oh, que coisa! Ele não se tornou um anjo, ele se tornou a semente de Abraão. E nós, estando mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Vem? Ele nunca tomou a forma de um anjo, ele nunca se tornou um anjo, ele se fez um homem. Ele se tornou a semente de Abraão e teve o ferrão da morte em sua própria carne, para nos reconciliar de volta a Deus, e agora se assenta ali como um intercessor. Puxa, como poderíamos rejeitar isto, amigos? Ouçam. Por isto mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, para que ele pudesse ser o pacificador. Vem, ali havia inimizade entre Deus e o homem. E eles enviaram os anjos, os profetas, eles não podiam tomar o seu lugar, porque eles teriam que orar por si mesmos. Eles não podiam tomar o lugar. Então ele enviou a lei. A lei era um policial que nos colocava na cadeia. Aquilo não poderia nos trazer. Ele enviou a lei, ele enviou os profetas, ele enviou os justos e tudo. Não poderia fazer um pacto, mas ele mesmo desceu e se tornou um de nós. Oh, que coisa! Eu gostaria que tivéssemos mais tempo agora. Eu gostaria de lhes levar aquela lei de redenção, mas não temos tempo. Mas só por um momento. Quadro bonito está em Ruth e Noemi. Se você ver ali a reconciliação, como o lavrador, o homem que tinha que resgatar a perda e a posição arruinada, tinha que ser parente da pessoa que havia perdido a posição. Esta foi a razão pela qual Boaz teve que ser um parente para Noemi, para que ele pudesse ter Ruth. Então, ele tinha que ser digno,
Ele tinha que ser capaz de fazer isto, resgatar o perdido. E Boaz, na porta, deu testemunho público, chutando os seus sapatos, que ele havia resgatado a Noemi e todas suas posses. E ele tinha que ser parente. E esta é a razão pela qual Cristo, Deus, teria que se tornar nosso parente. Ele desceu, e era um homem, e ele sofreu tentação, e ele foi criticado, foi zombado, perseguido, foi ignorado e chamado de Belzebu, e escarnecido, e sofreu a morte com pena capital, vem? Ele teve que ser parente para nós, ele teve que ser falsamente acusado, porque você é falsamente acusado. Por que você é falsamente acusado? Ele teve que enfrentar enfermidades, porque você é doente. Ele teve que suportar pecados, porque era o seu pecado. Ele teve que se tornar parente. A única maneira pela qual ele poderia nos resgatar era sendo nosso parente. E como ele se tornou parente? Foi tomando forma da carne pecaminosa e se tornando um de nós. E naquilo ele pagou o preço e nos resgatou de volta para o companheirismo do Pai. Oh, que Salvador! Palavras não poderiam explicar isto. Palavras não poderiam explicar isto. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Socorrer significa compadecer-se. Esta é a razão pela qual ele se tornou isto, para que ele pudesse compadecer-se de você, que tem as suas altas e baixas, e dentro e fora, e suas tentações se torna tão grande que você dificilmente suportará isto. Ele sabe como simpatizar-se com você. Ele sabe como fazer intercessão por você. Ele está ali para te amar. E mesmo que você se desvie, Ele não te abandonará. Ei, glória! Aleluia! Mesmo que você se desvie, Ele não te abandonará. Ele ainda te procurará e baterá em seu coração. Não há nenhum apóstata no edifício que Deus não bata na porta do seu coração todos os dias. E Ele fará isto desde que você permaneça como um mortal nesta terra, pois Ele te amou, Ele te resgatou. Poetas têm tentado, autores estão tentando, o homem tem tentado expressar aquele tema de amor, e isto não pode ser encontrado nas expressões humanas. Um dia, o amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte, ele durará para sempre. O cântico dos santos e anjos, se enchêssemos de tinta o oceano, e se os céus fossem de pergaminho, e nas hastes da terra fossem pena, e cada homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus, o oceano se secaria, ou poderiam os rolos conter tudo o que seria entendido no céu? O céu? Tudo que seria estendido no céu? Você nunca compreenderá. Não há maneira alguma para que compreendêssemos como aquele grande sacrifício que Ele fez, desceu e nos reconciliou com Deus. Então saiu e disse: agora não vos deixarei órfão, não vos deixarei sem o Consolador, voltarei e estarei convosco e em vós até os confins do mundo. E aqui nós estamos hoje, vivendo no fim do tempo, com o mesmo Jesus, a mesma coisa, o mesmo sinal, as mesmas maravilhas, a mesma salvação, o mesmo Espírito, fazendo a mesma coisa, o mesmo Evangelho, a mesma palavra, a mesma ilustração, a mesma manifestação. Graças a Deus. Tudo, as mesmas ilustrações. Não nos convém negligenciar esta salvação, pois temos que dar conta um dia do que fizemos do Filho de Deus. Ele está em sua mão nesta noite.
pecador, apóstata, o que você fará com isto? Você diz bem, eu colocarei isto fora, mas recordem, você não faça isto. Não há nenhuma maneira, de modo algum. Se você é um pecador, você pode deixar este edifício e ser o mesmo. Você não pode ser o mesmo. Vamos orar, incline sua cabeça. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Nós te agradecemos por Jesus, e como vemos este grande dia em que estamos vivendo, como sinais e maravilhas, como omitimos estas coisas, Deus, abra os olhos das pessoas neste tabernáculo, nesta noite, para que elas possam ver e compreender que estamos nas últimas horas. E o tempo voa. Não temos mais muito tempo aqui. E veremos a Jesus tão logo, e seremos contados como traidores, pois não há nenhuma desculpa nesta noite, quando você tem aquela grande e poderosa visão. Aquele homem vindo aqui, de longe, de outro país, e vê-lo, além da sombra da dúvida, levantar daquela cadeira de roda, receber sua visão, suas pernas ficarem fortes através do edifício, regozijando e louvando a Deus. Isto mostra que Deus continua sendo capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão, ver visões, como Jesus disse: não faço até que o Pai me mostre primeiro, nada posso fazer. O homem cego o seguiu e disse: tenha misericórdia de mim. Ele disse, tocou em seus olhos e disse: isto seja feito de acordo com sua fé. Agora, Senhor, nós vemos Jesus, nós não vemos todas as coisas, nós ainda, os santos, são tomados de nós para a sepultura, são mortos, e continuamos uns sobre as sepulturas dos outros, mas vemos a Jesus, o qual fez a promessa. Nós o vemos em nós, não Jesus na sepultura, não Jesus há 2000 anos atrás, mas Jesus nesta noite, que está em nós. Nós o vemos manifesto em todo o seu poder, e sinais e maravilhas. Deus, que nunca possamos negligenciar esta grande salvação, mas que possamos abraçá-la e aceitá-la, e sermos reverentes, e vivermos através disto até o dia em que Jesus voltar, para nos levar para a sua casa. Concede isto, Senhor, pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Receba a bênção que você veio buscar, irmão, nesta noite. Ela vem através da palavra. Ela vem através da mensagem. Que Deus continue abençoando todos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplausos ao Senhor Jesus. Deus te glória a Deus. Que Deus continue abençoando o irmão Paulo. Tava bom demais, irmão Paulo. Parou. Tava bom, não tava, irmão? Graças a Deus. A mensagem de William Branham, ela é completa. Não precisa de mais nada, não precisa de interpretação. Da maneira que ela foi deixada, ela é o suficiente para te curar, para te libertar, para te colocar na plataforma de arrebatamento. É verdade que muitos não podem ouvir a voz de Deus na voz do irmão Branham. Como muitos não puderam ouvir a voz de Deus na voz do Senhor Jesus Cristo. Não puderam.
A voz de Deus é espírito. As minhas palavras são espírito, disse Jesus. Muitos ouviram apenas trovões nos tempos de Jesus. Outros ouviram Deus falando. O mesmo acontece no ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Muitos veem um grande homem de Deus, só isso. Um grande homem, um grande pregador. Outros ouvem Deus falando através deste homem, através desta mensagem. E cumpriu exatamente o ministério pelo qual ficou responsável o 7º anjo, o ministério tríplice de 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, manifestando o ministério do filho do homem de São Lucas 17, e Elias de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. É o 7º anjo, o maior de todos, visto naquela constelação de anjos. O 7º era maior, porque ele tinha um ministério especial. Era o William Marion Branham, representado ali. E aí está a mensagem ecoando sobre a terra. Que bênção! Que bênção! Somos muito privilegiados, irmãos. Muito privilegiados. Foi a graça de Deus para crer num profeta, na centralidade, da maneira que foi deixado. Crer de todo o coração é uma vitória, viu? Uma grande vitória. Certa vez um homem, não me lembro se tomando café ou almoçando com o profeta de Deus, ele disse assim: nós estamos precisando de um profeta. Os Estados Unidos está precisando de um profeta. Comendo com o profeta. E não viu. Não viu. Por um determinado tempo, até Filipe teve uma surpresa, né? Uma fase ali do ministério de Filipe, ele não viu também. Mostra-nos. O senhor fala tanto do Pai. Pai ali, eu vou orar ao Pai, Pai daqui. Aí ele, Senhor, Mestre, Jesus, mostra-nos o Pai, então, que nos basta. Filipe, que isso, Filipe? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes visto? Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É o Pai quem fala, é o Pai quem faz as obras. Ah, mas que chacoalhão, hein, Filipe? Foi, não foi? Filipe, meu Deus, como será que ele ficou depois, né? E da mesma maneira, esta mensagem hoje. Muitos carregam a mensagem. Muitos. Na mão. No coração, somente os eleitos de Deus. Por questão de predestinação, eleição e estrutura. Estrutura para carregar aquilo ali. É um segredo. Como? Qual é o manual de se carregar esta mensagem? Onde está? Não existe. A voz do anjo disse ao profeta de Deus: isso não pode ser um espetáculo, não pode ser público, é um segredo, é uma vida vivida, é um véu adentro, exatamente na mensagem véu adentro. É vida vivida, segredo. Como que eu faço isso? Olha, nem os anjos sabem, diz o profeta no 7º selo, nem os anjos. Mas a mulherzinha lá, o homenzinho simples, que às vezes não sabe nem ler, sabe. Carrega isso que nós ouvimos nesta noite. Que mensagem abençoada.
Que mensagem! Vamos levantar nossas mãos e dizer: Deus continue abençoando o irmão Paulo Chagas, a irmã Ana Lúcia, sua família, seus filhos, dando saúde e mantendo esta unção sobre ele. Amém. Fomos ricamente abençoados. Abençoados mesmo, viu? Que bênção. E amanhã, sendo aquele sábado, todo sábado nós temos aquele períodozinho aqui. É o horário de costume, o irmão Alexandre Leite já é acostumado também. Aquilo lá continua aqui, irmão Alexandre Leite. Então, ali por volta das 5 aqui já está aberto. E quem deseja vir mais tarde, mais cedo, ter aquele momento, em especial amanhã, antecede a Santa Ceia, é bom você reservar um pouco. A Santa Ceia, ela não deve ser tomada de qualquer forma. Disse São Paulo: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque não julgam a si mesmo, não discernem o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor é revelação. O quebrar do pão tem um significado muito grande. Uma unidade para vários. O vinho, o símbolo do sangue de nosso Senhor, tem muito significado. Tem cura na mesa da ceia. Existe cura. Existe libertação. Não é um ritual religioso, não é isso. Ah, é Santa Ceia. Olha, se você tem isso dessa maneira, você não deve tomar. Você está trazendo juízo sobre você. Você deve ter a revelação. Se não tem, busque. São Tiago disse: falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Busque. Se você não consegue ver, busque. Tem que vir com temor, tremor, lembrando que você é falho, que você é falha e que existe um sangue bombeando sobre você dioturnamente, limpando seus pecados, limpando tudo que você tem feito, que, como nós ouvimos nesta noite, seria motivo para sermos condenados. Seria motivo. Quem aqui é digno de tomar a Santa Ceia? Ninguém. Quem aqui é digno? Ninguém. Só existe um digno. Um. João chorou por não haver nenhum digno. Mas existe um. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Então, através da representação do parente redentor, o nosso Boaz, você vem até a mesa da ceia, sabendo que Jesus está te representando. Jesus está intercedendo por você. Jesus está fazendo a mediação entre você e Deus. Por isso você pode tomar. E aquilo que você pode acertar, acerte. Se há algo para consertar, conserte. Se você fez algo do qual o Espírito Santo no seu coração entristeceu-se, corrija isso. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr, não deixe escurecer. Como que nós podemos vencer com o opróbrio? Não tem como. Agora, se nós estivermos no mesmo Espírito, unidos em Cristo, através do laço, nós fomos laçados pela mensagem do sétimo anjo. Nós fomos laçados. Será que eu te conheceria, irmão João Bosco, se não fosse a mensagem de William Branham? Eu não te conheceria. Com certeza. Talvez seríamos até inimigos.
Não é verdade? Você olha para o seu irmão, será que você conheceria esse irmão aí? Essa irmã? Mas olha o que a mensagem fez conosco. Ela nos uniu, ela nos laçou e nos colocou em Cristo Jesus. Hoje nós não somos membros de uma igreja feita por mãos de homens. Aqui é o lugar que Deus fala conosco, e muito especial, por sinal. Muito gostoso, e somos gratos a Deus por este lugar. Mas o verdadeiro lugar que nós estamos, ele é espiritual. Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aqui, que privilégio. Que privilégio. Quem era eu? Quem era você? Quem? Quem era você? Deus chamou a atenção de Davi lá, disse: olha, Davi, você é rei hoje, né? Mas nunca se esqueça de onde que eu te tirei, viu, Davi? Nunca se esqueça, lá do curral de ovelha, um ninguém. É bom carregarmos sempre isso aí diante de nós. Se tem algo valioso em nós, este algo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. A minha gravata vale mais do que eu. A minha gravata vale mais do que eu. Já pensou? Irmã Maria de Oliveira, a blusa da senhora vale mais do que a senhora. E assim somos todos nós. O irmão Brana diz que, se colocados os elementos químicos do nosso corpo, fosse vendê-los, daria alguns centavos de dólares, 80, algo assim, centavos por aí. Já pensou? Uns podia dar mais um pouquinho, né? Mas coisa de centavos. Já pensou o que vale o homem? Você olha para o seu sapato vale mais do que você. Você olha para um instrumento, ele vale mais do que o externo. Mas a alma não. A alma vale mais do que 10.000 mundos. Por isso Jesus não está muito preocupado com a sua carne, não, viu? Está muito, não. Ele te dá saúde. É um templo, e você deve cuidar desse templo, tá bom? Assim como nós cuidamos daqui, ó, limpamos o chão. Olha o chão, está varridinho. Amanhã tem faxina. Da mesma maneira, este templo do Espírito Santo, que é você. Você tem que ter consciência disso. A sua carne não é sua. Foi dada por Deus para morar o Espírito. Você deve zelar. Por isso o crente não fuma, não bebe e não provoca nada contra este grande presente que Deus nos deu, que é este Espírito, esse templo aqui para o Espírito, passageiro. Logo se desfará e receberemos um melhor de Deus. Passaremos para o outro edifício. Paulo comparou com um edifício. Isso aqui é uma casinha velha, umas sem telhas, né? Outras com a telha cheia de geada. Tem outros sem telha. Tem outros sem telha. Outro mato. Mas Paulo diz que quando este corpo se desfizer, já temos um preparado, prontinho, está esperando eu lá, está lá preparado, me esperando. Comparou com um edifício, aqui é uma casinha, lá é um edifício, o corpo que nós temos. A Bíblia diz, semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que privilégio, meus irmãos! Aleluia! Fomos muito abençoados nesta noite. Vai embora com isto no seu coração, selado. Lembrando que no próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos reunidos aqui a partir das 18 horas, 6 horas da noite, para a celebração de mais uma Santa Ceia do Senhor.
Se não for aqui, vai ser naquela grande mesa que está preparada para nós. Agora vamos ficar de pé? Irmão Sebastião vai despedir a congregação com uma oração aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por este privilégio de ouvir mais uma mensagem, Pai, expressada pelo teu Filho.